Esta mañana Hoje de manhã estuvimos bajo un tema, estivemos debaixo de um tema, el arrepentimiento. o arrependimento. Y entre las cosas que dijimos E entre as coisas que falamos es que lo peor que nos podría pasar é que o pior que pode acontecer conosco es no saber arrepentirnos. é não saber nos arrepender. Y estuvimos viendo la manera en que tenemos que arrepentirnos en lo personal. Estivemos olhando a maneira que nos temos que arrepender no pessoal. Tengo en cuenta que esto es un retiro a nivel iglesia, pero también a nivel personal. Tendo em conta que isto é Un retiro. retiro a nível igreja, mas também a nível pessoal. Y quisiéramos ir a fondo. E queremos ir fundo. Y empezamos por el fondo. E começamos pelo fundo. Y estuvimos viendo el único problema que Dios tiene con el ser humano. E estivemos olhando o único problema que Deus tem é o ser humano, El pecado. é o pecado. Pero qué problema. Mas que problema? Y dijimos que el pecado no es debilidad. E falamos que o pecado não é debilidade. No tenemos que reducirlo a la debilidad. Não temos que reduzi-lo à debilidade, Debilidad humana. à debilidade humana. No, es un poder. Não. Es un poder. É um poder. Al punto que nadie puede Ao ponto que ninguém pode ser convencido de pecado ser convencido de pecado si no es por el Espíritu Santo de Dios. se não é pelo Espírito Santo de Deus. El Espíritu Santo convencerá de pecado, justicia y juicio. O Espírito Santo convencerá de pecado, justiça e juízo. Es un poder. É um poder. Es poder contra poder. Es poder contra poder. É poder contra poder. Es el poder de Dios É o poder de Deus contra el poder de las tinieblas. contra o poder das trevas. Por eso este tema de saber arrepentirnos. Por isso este tema de não sabermos nos arrepender. De saber arrepentirnos. De saber nos arrepender. Hasta el fondo. Até o fundo. Entre las cosas que dijimos del pecado. Entre as coisas que falamos do pecado. El pecado no es normal. O pecado não é normal. Todo el mundo peca. Todo mundo peca. Pero no es normal. Mas não é normal. Estábamos en un grupo. Estávamos num grupo. Y una mujer dijo. E uma mulher falou. Que no estaba de acuerdo con. Que não estava de acordo com. No estaba de acuerdo con el aborto. Não estava de acordo com o aborto. A menos que haya habido una violación. A não ser que seja por uma violação. Si era por violación, ella estaba. Se fosse por violação, ela estava de acuerdo con el aborto. Ela estava de acordo com o aborto. Y consultó a algunos que estaban allí. E consultou alguns que estavam ali. Y todos pensaban igual que ella. E todos pensavam igual que ela. Y llegó a mí. E chegou a mim. Y me dijo, ¿y usted qué opina? E falou para mim, e o senhor que opina? Y yo le dije. E eu falei. Cuando hay aborto. Quando tem aborto. Hay dos asesinos. Tem dois assassinos. La madre a mãe y el médico que e o médico hace el aborto. Que faz o aborto. Se enojaron contra mí. Ficaram chateados comigo. Me dijeron de todo. Me falaram de tudo. Un abogado. Un advogado. Me dijo, usted siempre está con esas cosas antiguas. Falou para mim,
O Senhor sempre está com essas coisas antigas, esas cosas de la Biblia. essas coisas da Bíblia. Eso ya pasó. Isso já foi. Estamos en otra época. Estamos em outra época. Yo no le dije nada, Eu não falei nada, porque me lo dijo a los gritos. porque ele falou berrando Y yo no quise pelear. e eu não quis brigar. Pero después Mas depois, el abogado estaba tranquilo o advogado estava tranquilo y me acerqué a e eu él fiquei perto dele y le pregunté. e perguntei. Le digo, ¿usted cree Eu falei, o senhor acredita en los 10 mandamientos? nos 10 mandamentos? ¿Los conoce? O senhor conhece? Él me dijo, no hablemos de esas Ele cosas, falou para mim, não fale dessas coisas, porque son cosas viejas. porque são coisas velhas. Pero ¿conoce o no conoce Mas- los 10 mandamientos? Mas o senhor conhece ou não conhece os 10 mandamentos? Y él dijo, sí, los conozco. E ele falou, sim, eu conheço. ¿Y le parece que son viejos los 10 mandamientos? E o senhor acha que são velhos os 10 mandamentos? Pero sí, muy viejos. Mas, claro que sim, muito velhos. No robarás, ¿es viejo o es nuevo? Não roubarás, é velho ou é novo? No matarás, ¿es viejo o es Não nuevo? matarás, é velho ou é novo? No mentirás, ¿es viejo o es nuevo? Não mentirás, é velho ou novo? Bueno, dijo. Bom, ele falou. Y cuando le dije, no adulterarás, E quando eu falei, não adulterarás, le toqué la parte flaca de él. eu mexi com a parte fraca dele. Los 10 mandamientos son actuales, le digo. Os 10 mandamentos são atuais, eu falei para ele. Muy actuales. Muito atuais. Hoy las leyes, Hoje nas leis, hoje as leis no están apoyando la palabra de Dios. não estão apoiando a palavra de Deus. Muchas de las leyes Muitas das leis se salieron del orden de Dios, saíram da ordem de Deus, pero no ocurre así en el pueblo de Dios. mas não acontece assim no povo de Deus. El pecado O pecado no es normal. não é normal. Las personas que pecan, As pessoas que pecam, adentro hay un reclamo. dentro elas têm uma La reclamação. conciencia les acusa A consciência acusa eles y la cabeza le da vueltas e a cabeça fica girando y trata de disculpar lo que hizo. e tenta desculpar o que fez. Pero el pecado está hecho. Mas o pecado está feito. El pecado no es normal. O pecado não é normal. No hemos nacido para el pecado, Nós não nascemos para o pecado, porque el pecado te quita la paz. porque o pecado tira de você a paz. Las personas que pecan no tienen paz. As pessoas que pecam não têm paz. Son agresivas. São agressivas. No es normal. Não é normal. La persona que peca A pessoa que peca estima más lo temporal que lo eterno. ama mais o temporal que o eterno. La persona que peca A pessoa que peca está más consciente de la sensación física que ocurre en el pecado está mais consciente da sensação física que ocorre no pecado que lo que va a producir después. que o que vai produzir para depois. Cargos de conciencia. Cargos da consciência. El que peca pretende ser feliz. Quem peca pretende ser feliz. Cuando todo va en contra de su cuerpo, Quando tudo vai contra seu corpo. las células del cuerpo no acompañan As células el do- pecado. As células do seu corpo não acompanham o pecado, Se descomponen. se descompõem. A mí me gusta razonarlo a esto, Eu gosto de pensar nisto, porque es lógico. porque é lógico. La persona que peca A pessoa que peca, cree que Dios no lo ve. ele acredita que Deus não vê, não enxerga ele.
Y Dios está viendo todas las cosas. E Deus está olhando todas as coisas. El que peca Quem peca obedece más a Satanás que a Dios. obedece mais a Satanás que a Deus. El que peca Quem peca pensó que pecado es libertad. pensa que pecado é liberdade. No es libertad, Não é liberdade. es esclavitud. É escravidão. A partir de ahí, A partir dali, es esclavo del pecado. ele é escravo do pecado. El que peca Quem peca confunde confunde el cielo con el infierno. o céu com o inferno. Está confundido. Está confuso. Cree que pecar Acredita que pecar es disfrutar. é curtir. No, Señor. Não, Senhor. El pecado no es lógico. O pecado não é lógico. Quería dejar esto también Queria deixar isto também para los que piensan, para os que para pensam, los que razonan. para os que raciocinam. Nosotros no solamente actuamos por la fe, Nós não somente agimos pela fé, el actuar con la fe ou agir com a fé en la palabra de Dios. na palavra de Deus. Pero luego la palabra de Dios es lógica. Mas depois a palavra de Deus é lógica. Bueno, quisiera un elemento más en cuanto al arrepentimiento. Bom, eu quero dar mais elemento em quanto ao arrependimento. Esta mañana compartí con unos jóvenes. Hoje de manhã compartilhei com os jovens. Tienen un precioso grupo de jóvenes. Vocês têm precioso grupo de jovens. Y les dije que hay veces en que el pecado conviene confesarlo ante hermanos. Falei para eles que às vezes o pecado é conveniente confessá-lo perante os irmãos. Para que nos ayuden. Para que eles nos ajudem. Y nos pregunten. E nos perguntem. ¿Cómo te está yendo? Como você está indo con este tema? Com esse tema. Y está apoyado por la palabra de Dios. E isto está apoiado pela palavra de Deus. Confesándoos vuestros pecados unos a otros. Confessando os vossos pecados uns aos outros. No está mal hacerlo. Não está mal fazê-lo. Pero principalmente es a Dios. Mas principalmente é a Deus. Escuché el Salmo 51. Escutei o Salmo 51. En la versión de ustedes. Na versão de vocês. Es muy precioso. É muito precioso. Muy lindo. Muito lindo. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Un elemento más en cuanto al arrepentimiento. Mais elemento em quanto ao arrependimento. Sé que conocen este tema. Eu sei que vocês conhecem este tema. Permítanme repasarlo. Me permitam repassá-lo. ¿Saben qué es? Sabem o que é? Es el perdonar. É o perdoar. A los que nos ofendieron. Aos que nos ofenderam. A los que nos afectaron. Aos que nos afetaram. Parte del arrepentimiento. Parte do arrependimento es perdonar. É perdoar. Estoy arrepentido de un montón de cosas. Estou arrependido de monte de coisas. Pero de lo que me hicieron. Mas o que fizeram a mim es terrible. É terrível. Y el perdón. E o perdão está en el Padre Nuestro. Está no Pai Nosso. Y lo menciona a Dios. E fala de Deus. Perdónanos nuestras deudas. Perdona nossas dívidas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Assim como nós perdoamos quem nos deve. Parte de el arrepentimiento. Parte do arrependimento tiene que ver con nuestras relaciones. Tem a ver com nosso relacionamento. relacionamento. El alcance de nuestras relaciones. O alcance de nossos relacionamentos. Alcanza a nuestra propia familia. Chega até nossas famílias. Amistades. La iglesia. A igreja. Hermanos. Irmãos. A veces hubo hermanos que se fueron. Às vezes tem irmãos que foram embora. Y cuando uno le pregunta ¿por qué te fuiste? E quando alguém pergunta por que você foi embora? Ellos dicen por lo que me hicieron.
Ele fala, pelo que fizeram comigo, y no pudiste arreglar. e você não conseguiu consertar. No, con todo lo que me hicieron. Não, com tudo que fizeram comigo. A veces vienen hermanos de otras iglesias a la nuestra Às vezes vêm irmãos de outras congregações à nossa. y entonces tenemos una charla privada. E então falamos em privado. Y le pregunto, ¿por qué saliste de E aquella eu iglesia? pergunto, por que você saiu daquela congregação? Y él me dijo, porque son terribles. Ele falou, porque eles são terríveis. ¿Qué pasó? O que aconteceu? Y me cuenta lo que le E hicieron. ele fala para mim o que fizeram a ele. Entonces hablo con el pastor que Então era de él. eu falo com o pastor que era dele. Y entonces le pregunto, aquí tenemos un hermano que era de la iglesia donde vas. Então eu falo para ele, aqui temos um irmão da igreja onde você vai. ¿Quién es esta persona? Quero saber quem é esta pessoa. Y entonces el pastor da su opinión también. Então também o pastor dá a sua opinião. Qué importante es cuando uno pasa de una iglesia a otra. Que importante é quando a gente passa de uma igreja para outra. Que no sea por problemas, Que não seja por problemas falta de perdón. de falta de perdão. Puede ser por problemas de la palabra de Dios. Pode ser por problemas da palavra de Deus. Por problemas de la teología, Por problemas de teologia. donde se considera que se está yendo para un lado que Dios no quiere. Onde se considera que se está indo para um lugar onde sabemos que Deus não quer. Pero si es por cuestiones personales, Mas se for por questões pessoais, la persona debería arreglar. a pessoa deveria consertar. Y nosotros le decimos a esta persona E nós falamos para essa pessoa. y le hablamos del perdón. E falamos do perdão. Entonces le decimos, ¿por qué no vas a la congregación de donde venías? Então nós falamos para ele, por que você não volta lá na congregação do bem? Y arreglas con las E personas que conserta com as pessoas. y va. E ele vai. Y cuando arregló, E quando consertou, se quedó. ele ficou. El perdón, O perdão. importante el perdón. É importante o perdão. El perdón es para aquellos que son víctimas de defectos de otros. O perdão é para aqueles que são vítimas de defeitos de outros. Aquí hay defectos. Aqui tem defeitos? A ver, levante la mano los que se consideran con algún defecto. Levante a mão quem se considera com algum defeito. Hay algunos que no. Ah, Tienen tem defecto. tem A ver, alguns que otra não. vez, así los miro bien. Vamos ver outra vez. Levante a que mão tienen quem defeitos. considera que tem defeitos. Ahí tiene. Não, agora sim. Qué alivio. Agora sim. José levantó la mano. No último momento. Eu também. Y el que tiene algún defecto, E quem tem algum defeito, algo va a suceder algo vai acontecer alrededor de él. ao redor dele. El perdón tiene que ser como el celular. O perdão tem que ser como celular. Lo llevamos a todas partes. Levamos ele para todo lugar. Lo peor que nos puede pasar O pior que pode acontecer es conosco, no haber traído el celular. não ter trazido o celular. Por favor, Por favor. lo peor que te puede pasar O pior que pode acontecer com você es que no lleves encima é que você não leve em cima el deseo de o perdón. desejo de perdão. Hay que perdonar. Tem que perdoar. El perdón de Dios O perdão de Deus es lo que tenemos que imitar. é o que nós temos que imitar. El perdón de Dios es un perdón sin medidas. O perdão de Deus é um perdão sem medidas. Tenemos obra en la cárcel Temos obra na casa y se predica el Evangelio e se prega o evangelho y se convierten los presos. e se convertem os presos.
y luego son hermanos. e depois são irmãos. Y entonces cuando uno le pregunta, ¿de qué te perdonó el Señor? Então, quando a gente pergunta de que Deus perdoou você, No te puedo decir eu não posso falar lo que estas personas han hecho, o que estas pessoas têm feito, pero han recibido el perdón de Dios. mas têm recebido o perdão Alabado de sea el Deus. Señor. Louvado seja o Senhor. Incluso se han levantado pastores dentro Inclusive foram de la- levantados de la pastores que saíram, irmãos que saíram da cárcel, da cadeia. y son pastores que tienen cadena perpetua, E são pastores que agora têm cadeia perpétua, pero han sido perdonados. mas têm sido perdoados. El perdón de Dios O perdão de Deus es sin medida. é sem medida. ¿Y el tuyo? E o teu? Cuando el Señor enseñó sobre Quando el o Padre Senhor, nuestro, quando o Senhor ensinou sobre o Pai Nosso, perdónanos nuestras deudas, perdoa as nossas dívidas, así como nosotros assim como nós perdonamos. perdoamos. Quiere decir que el perdón de Dios Quer dizer que o perdão de Deus está en la medida que perdonamos. está na medida que nós perdoamos. En la medida que perdonamos. Na medida que perdoamos. Si perdonamos, Dios nos perdona. Se perdoamos, Deus nos perdoa. Y si no perdonamos, E se não perdoamos, Dios no nos perdona. Deus não nos perdoa. Creo que una de las facetas más tremendas de Dios, Acredito que uma das faces más tremendas, mais tremendas de Deus es el perdón. é o perdão. El perdón le costó a Jesús, O perdão custou a Jesus, le costó a su Hijo. custou seu filho. Y cuando yo veo a mi Dios perdonador, E quando eu vejo ao meu Deus perdoador, veo que es la faceta más preciosa que Dios tiene. vejo que é a face mais preciosa que Ele tem. Agradecemos por su poder, Agradecemos pelo seu poder, porque Él es creador, porque Ele é criador, por su fidelidad, pela sua por fidelidade, tantas cosas, por tantas de Dios, coisas, por su ayuda, pela sua ajuda, porque Dios es bueno, porque Deus é bom, pero que Dios sea perdonador mas que Deus seja perdoador es la faceta más tremenda. é a face mais tremenda. Nos perdonó de nuestros pecados, Nos perdoou dos nossos pecados, cargándolo en Jesús. carregando-lo em Jesus. Llevó tu pecado y el mío, Levou Jesús. teu pecado e o meu, Jesús, Jesus, y fue a la cruz. e foi na cruz. Hoy recordamos esto en todo el mundo. Hoje lembramos isto no mundo todo. Alabado sea el nombre Louvado de Dios. seja o nome de Deus. Hemos sido perdonados. Temos sido perdoados. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. ¿Y cómo hemos sido perdonados? E como temos sido perdoados? Es que tenemos un prontuario É que temos prontuário y Dios guardó el prontuario en un e Deus guardou o escritorio prontuário na gaveta, no escritório, y de repente lo saca para ver e de repente ele tira o prontuário para los ver pecados que cada uno hizo. os pecados que cada cometeu. Gracias a Dios Graças a Deus, que rompió el prontuario ele rompeu o prontuário nosotros. contra nós. El único que quedó con prontuario O único que ficou com o prontuário es Satanás. é Satanás. Él sacó fotocopias Ele tirou fotocópias de tu prontuario do teu prontuário y vez tras vez e às vezes te hace recordar ele te faz lembrar lo que hiciste, o que você fez,
y usted hizo esto. Você fez isto. No se crea que ahora No, Dios va a perdonar Não acredite que agora Deus vai perdoar con todo lo que com hizo. todo o que você fez. Además, Dios Além do mais, Deus te perdonó una vez, te perdoou uma vez, dos veces, duas vezes, tres veces, três vezes, cuatro quatro veces, vezes, 20 veces, 20 vezes. por lo mismo. Pela mesma ¿Usted coisa. cree que Dios va a Você perdonar acredita, tanto? você acredita que Deus vai perdoar tanto? Alabado sea el Señor. Louvado seja o Senhor. Va a perdonar tanto. Vai perdoar tanto. Alabado sea el Señor. Vamos a darle un aplauso al Vamos Señor. aplaudir o Senhor. Y a veces E Satanás às vezes Satanás va al mismo Dios vai ao mesmo Deus y viene a decirle a Dios, e vai falar para Deus: fulano, fulano, ese esse que es hijo tuyo, que é teu filho es un sinvergüenza. é sem vergonha. Fíjate lo que hizo. Olha o que ele fez. Y Dios lo mira. E Deus olha para ele. ¿Qué hizo? O que fez? Hizo esto. Fez isto. Y Dios dice, E Deus fala: él no ha hecho nada de esto. ele não fez nada disto. ¿Cómo que no? Como que não? No, él no ha hecho nada de esto. Não, ele não fez nada disto. Es más, dice Dios, E mais, Deus diz: es santo. ele é santo. Satanás dice, ¿qué va a ser Satanás santo? fala: o que vai ser santo? Y Dios le dice, él es tan santo E Deus fala: ele é tão santo como Jesús. como Jesus. Hay una palabra tremenda en el Nuevo Testamento. Tem uma palavra tremenda no Novo Testamento. Acuérdense de esta palabra. Lembrem-se desta palavra. La palabra es justificación. A palavra é justificação. Justificados, Justificados, pues por la fe, pois pela fé tenemos paz temos paz para con Dios, para com Deus, por medio de nuestro Señor por meio do Jesucristo. nosso Senhor Jesus Cristo. ¿Qué es ser justificado? O que é ser justificado? Es que ya no hay más culpa para Él. É que já não há mais culpa para ele. Que cuando alguien le dice a Dios, Padre, Que quando alguém fala para Deus: Pai, todos los pecados que yo hice, todos os pecados que eu cometi, Dios dice, Deus fala: ¿qué pecados? que pecados? Quais? Esos que hice. Esses que eu fiz. No hay pecados. Não tem pecados. Y uno le dice, ¿y qué pasó con esos pecados? E a gente fala para ele: e o que aconteceu com esses pecados? Dios dice, Deus fala: los tiré al fondo de la mar eu joguei para o fundo do mar y no me acordaré e não más me de lembrarei ellos. mais deles. Otro aplauso. Outro aplauso. Outro aplauso. ¿Conoce este corito? Conhece esta canção? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo el Rey, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y no solo eso, sino también en la tribulación. Justificados Justificados por la pela fe. fé, Tenemos paz. temos paz. Cuando Dios me mira, Quando Deus olha para mim, me ve alguien como Jesús. Ele vê alguém como Jesus. Oh. Y Él quiere que nosotros también E Ele quer que nós também nos veamos nos olhemos como Jesús. como Jesus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Qué tremenda la obra de Jesús. Que tremenda a obra de Jesus. Es más que Él llevó mis pecados. É mais do que Ele levou os meus pecados. Esto es más que el perdón. Isto é muito mais que o perdão. Porque el perdón, los pecados todavía están escritos por ahí. Porque os pecados ainda estão escritos por ali. Pero esto es más Mas que perdón. isto é mais do que perdão. Gloria a Dios. Glória a Deus. No está más. Não existe mais. Ni en la mente de Dios. Nem na mente de Deus. No me acordaré. Não más lembrarei de ellos. mais deles. Padre, ¿te acuerdas aquella vez lo que hice? Pai, você lembra daquela vez o que eu fiz? ¿Qué hiciste? O que você fez? Hice esto. Fiz isto. No, no me acuerdo. Não lembro. Este es mi Dios. Este é o meu Deus. ¿Hasta qué punto llegó Até que ponto chegou el sacrificio de Cristo? o sacrifício de Cristo Jesus? Justificados, Justificados, pues por la fe. pois pela fé. Ahora tenemos paz. Agora temos paz para con Dios. para com Deus. Qué importante. Él empezó con el perdón. Que importante, ele começou pelo perdão. Con el perdón empezó Dios. Com o perdão começou Deus. Te perdono todo lo que hiciste. Eu perdoo tudo que você fez. Hiciste todas estas cosas. Você fez todas estas coisas. Las hiciste. Você fez. Te perdono. Te perdoo. Pero después, Mas depois, São Paulo recibe revelación recebe a revelação que Dios fue más lejos del perdón. que Deus foi mais longe do perdão. Nos justificó Nos en justifi- Cristo Jesús. Nos justificou em Cristo Jesus. Ya no tenemos más pecado. Já não temos mais pecados. Por eso en el día a día, Por isso, no dia a dia, enseguida, logo, tenemos que ir a la sangre de Jesús temos que ir ao sangue de Jesus para limpieza rápidamente. para limpeza rapidamente. Porque hemos sido justificados por la fe. Porque temos sido justificados pela fé. Aleluya. Aleluia. Esa es una responsabilidad nuestra. Essa é uma responsabilidade nossa. Nosotros tenemos que perdonar. Nós temos que perdoar. Empieza todo por el perdón. Começa tudo pelo perdão. Porque solo el perdón Porque somente o perdão rehace las cosas refaz as coisas que son imposibles. que são impossíveis. Humanamente hablando, Humanamente falando, con todo lo que pasó, com tudo o que aconteceu, es necesario é necessário que comience con el perdón. que comece pelo perdão. Cuando comienza con el perdón, Quando começa com o perdão, dejamos intervenir a Dios deixamos que Deus intervenha y comienzan a suceder cosas tremendas. e começam a acontecer coisas tremendas. Se rehace lo humanamente imposible. Se refaz o humanamente impossível. Respecto al perdón, Respeito ao perdão, nosotros damos perdón nós damos perdão en la medida que hemos recibido el na perdón. medida que temos recebido o perdão. Hasta dónde nos hemos abierto Até onde nós temos ficado abertos para que Dios nos perdone. para que Deus nos perdoe. ¿Hasta dónde llegó el Señor con nosotros? Até onde o Senhor chegou conosco. No sé si alguna vez conté. Não sei se alguma vez contei para vocês. Dios, después de una reunión, Depois de uma reunião, una persona me maltrató uma pessoa me maltratou y me dijo e en voz alta, me falou em voz alta, delante de todos los diante de hermanos, todos os irmãos: ¿qué se cree usted? o que você se acredita? ¿Qué se cree?
que você se Y acredita? me dijo un montón de cosas. E me falou monte de coisas. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? E eu perguntei, o que aconteceu? Y ella me dijo, sí, Y- cuando estábamos en la calle, pasé al lado suyo y usted dio vuelta la cara. E ela falou para mim, quando nós estávamos na rua, eu passei do seu lado e você virou seu rosto. Le digo, no la vi. Eu falei, não vi. Sí, que me vi. Sim, que você viu. Y me retó. E Me retó. me xingou. E me xingou. Fui a Dios. Fui a Deus. Dios, Deus, ¿por qué esta mujer me dijo todas estas cosas? por que esta mulher me falou tudo isto? Y Dios me dijo, E Deus me falou, ¿por qué te enojaste? por que você ficou chateado? Y yo le dije, por todo lo que esta mujer me dijo. E eu falei para ele, por tudo que esta mulher falou para mim? Y Dios me dijo, E Deus me falou, ¿por qué te enojaste? por que você ficou chateado? Pero me hizo pasar vergüenza delante de todos. Mas eu passei vergonha diante de todos. Y Dios me dijo, E Deus me falou, ¿por qué te enojaste? por que você ficou chateado? Y yo le dije, E eu falei, porque fui herido porque fui ferido en mi amor propio. no meu amor próprio. Y Dios me dijo, E Deus me falou, ¿por qué te enojaste? por que você ficou chateado? Y yo empecé a entender. E eu comecei a entender. Y dije, E falei, porque soy orgulloso. porque sou orgulhoso. En aquel entonces trabajaba en una fábrica. Nesse tempo eu trabalhava numa fábrica. Y yo todavía tenía esto. E eu ainda tinha isto. Entró luz acá adentro. Entrou luz aqui dentro. ¿Y qué vi? E o que eu vi? Vi que era un miserable, Eu vi que eu era um miserável, orgulloso, orgulhoso, que no me gusta que me hagan pasar vergüenza, que eu não gosto que as pessoas me envergonhem, que no me gusta que hablen mal de mí. que não gosto que as pessoas falem mal de mim. Y empecé a dolerme. E eu comecei a me sentir mal. Y estuve un mes así. Estive mês assim. Iba a las reuniones Ia nas reuniões y todos alababan. e todos louvavam. Y a mí me salía, A mí me salía un ay de mí. E eu somente falava, ai de mim. Estuve un mes y medio Estive mês e meio viéndome me enxergando todo lo que había adentro. tudo que tinha dentro. Y llegué a un punto E cheguei a ponto de decirle a Dios, de falar para Deus, Señor, Senhor, no hay nadie peor que yo. não tem ninguém pior que eu. A partir de ahí, A partir dali, mi mirada fue con misericordia. meu olhar foi com misericórdia, Porque no había nadie peor que yo. porque não tinha ninguém pior que eu. Qué importante llegar a este punto. Que importante que é chegar a este ponto. Es lo que leyó nuestro hermano É o que nosso irmão leu en el Salmo no 51. Salmo 51. Esto se llama quebrantamiento. Isto chama-se quebrantamento. No todos llegan al quebrantamiento. Não todo mundo chega ao quebrantamento. Dios busca a los quebrantados. Deus busca
os quebrantados de corazón. de coração. Me hicieron más cosas la gente. Me fizeram mais coisas as pessoas? Sí, Sim, pero ninguna peor de lo que yo era. mas nenhuma pior do que eu era. Me resultaba fácil Eu perdonar. via fácil perdoar. ¿Hasta dónde llegó el perdón de Dios en tu vida? Até onde chegou o perdão de Deus na tua vida? Porque esa es la medida que luego perdonas a otros. Porque essa é a medida que depois você perdoa a outro. Hay dichos que dicen, Tem ditados que falam: este no merece el perdón. este não merece o perdão. ¿Quién lo merece? Quem não merece? Y el primero que no lo merece, E o primeiro que não o merece sos vos, é você, yo. eu. Pero Dios me perdonó. Mas Deus me perdoou. Tenemos que perdonar Temos que perdoar aún al que no lo merece. ainda a quem não merece o nosso perdão. Cuando nos casamos, Quando nos casamos, el pastor nos dice, o pastor nos fala: ¿está dispuesto a amar a esta persona? você está disposto a amar a esta pessoa En los tiempos buenos, en los tiempos malos. nos tempos bons, nos tempos ruins? Sí, sí. Sim, sim. ¿Qué cree que son los tiempos malos? O que você acredita que são os tempos ruins? Una vez predicando en una iglesia Uma vez pregando numa igreja de esto, de isto, yo les dije, ¿qué cree que son los tiempos malos en un matrimonio? eu perguntei: o que você acredita que são os tempos ruins num casamento? Cuando están resfriados, Quando estão gripados, tienen gripes, tem gripe, cuando perdió el trabajo. quando perdeu o trabalho. ¡Ja! No, Não. los tiempos malos en un matrimonio Os tempos ruins no casamento es cuando hubo infidelidad. é quando teve infidelidade. Pero hoy la gente lo arregla de otra manera. Mas hoje as pessoas consertam isto de outra maneira. Me separo y me caso otra vez. Me separo e me caso outra vez. Dios no lo arregla así. Deus não conserta assim. Dios lo arregla Deus conserta con el perdón. com o perdão. Un matrimonio comienza a separarse. Casal começa a se separar. En la primera oportunidad Na primeira oportunidade para el perdón para o perdão que no se dio. que não se deu. Y comienzan las distancias. E começa a se distanciar. El verdadero arrepentimiento O verdadeiro arrependimento inclui el perdonar. o perdoar. Pongámonos de pie. Vamos ficar de pé. La palabra de Dios nos exhorta a no tener deudas. A palavra de Deus nos exorta a não ter dívidas. Por favor, no tengas deudas de perdón. Por favor, não tenha dívidas de perdão. Perdonamos. Perdoamos. Pero cuando perdonamos, Mas quando perdoamos, no es tú allá y yo aquí. não é você lá e eu aqui. No, Não. cuando perdonamos Quando perdoamos, es vivir más cerca que antes. é viver mais perto do que antes. Dios, te bendecimos esta tarde. Te bendizemos esta tarde.
por tu perdón. pelo teu perdão. ¿Hasta dónde llegó Até onde chegou con nosotros? conosco. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Sigue profundizando. Continua aprofundando. Queremos ver Queremos ver hasta dónde llega tu perdón. até onde chega o teu perdão. Queremos arrepentirnos Queremos nos arrepender profundamente profundamente hasta lo último de nosotros. até o último de nós. Llega con tu luz Enche com a tua luz y tu verdad e tua verdade hasta lo profundo de até o nosotros. profundo de nós. Queremos vivir Queremos viver para darte gracias para te dar graça por este perdón. por este perdão. Y más aún, E mais ainda, porque nos has justificado. porque o Senhor nos tem justificado, Justificados por la fe. justificados pela fé. Nos hiciste como Jesús. Você nos fez como a Jesus. Gracias, Señor. Obrigado, Te Senhor. bendecimos esta Te tarde. bendizemos esta tarde. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén. Amém. Amén. Amém. Dale un gran abrazo a alguno y si querés pedirle perdón a alguien, rápido. Dá grande abraço a alguns e se você quer pedir perdão para alguém, seja rápido. Rápido. Rápido, Que Dios está con nosotros. que Deus está conosco. En Lucas capítulo 3, Em Lucas capítulo 3, y en el versículo 16, no versículo 16, Juan el Bautista dice estas palabras. João Batista fala estas palavras. Diz João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Hay dos bautismos. Tem dois batismos: El bautismo en agua o batismo nas águas y el bautismo en el Espíritu. e o batismo no Espírito. En el bautismo en agua No batismo da água, bautizamos nosotros. batizamos nós. En el bautismo en el Espíritu No batismo do Espírito, bautiza el Señor Jesús. batiza o Senhor Jesus. Yo bautizo con agua, Eu batizo com água, dice Juan el Bautista, diz João Batista. pero el que viene detrás de mí, Mas quem vem detrás de mim, Él os bautizará ele batizará con Espíritu com o Santo Espírito Santo y fuego. e fogo. Estamos festejando un día clave, Estamos festejando hoje dia especial, la muerte de nuestro Señor a Jesucristo, morte do nosso Senhor Jesus donde Él Cristo, cargó nuestros pecados onde ele carregou nossos pecados y Él fue castigado por nosotros e ele foi castigado por nós y derramó su e sangre derramou o seu para sangue, que seamos limpios por su sangre. que sejamos limpos pela Y sua, fue pelo seu llevado a la sangue. tumba E foi levado para o y túmulo estuvo 3 días e esteve 3 dias. y al tercer día E ao terceiro dia, Cristo resucitó. Cristo ressuscitou. Aleluya. Aleluia. Y Jesús E Jesus, fue ascendido a los cielos. e Jesus foi levado para os céus. De paso le digo De passagem eu falo, que hay 3 maneras de predicar el Evangelio. tem 3 maneiras de pregar o evangelho. La primera A primeira es cuando Jesús está crucificado. é quando Jesus está crucificado. Jesús crucificado Jesus crucificado es una parte del Evangelio é uma parte do evangelho. y lo vemos a veces crucificado. E às vezes olhamos ele crucificado. En el caso de los evangélicos, Mas no caso dos evangélicos, tenemos la cruz temos a cruz sin Cristo crucificado sem Cristo crucificado. y creemos en el Cristo resucitado. E acreditamos no Cristo ressuscitado. Ya no está en la cruz. Já não está na cruz. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Gloria a Dios. Glória a Deus. Aleluya. Aleluia. Y
Hay una tercera forma de predicar el Evangelio. E tem uma terceira forma de pregar o evangelho. Es Cristo ascendido É Cristo ascendido y glorificado e glorificado y declarado e declarado Señor de señores Senhor de senhores y Rey de e reyes. Rei dos reis. Y podemos predicar el Evangelio E podemos pregar o del evangelho Cristo do crucificado. Cristo crucificado. No es suficiente. Não é suficiente. O del Cristo resucitado. Ou do Cristo ressuscitado. Cuando predicamos al Cristo resucitado, Quando pregamos o Cristo ressuscitado, es Jesús nuestro Salvador. é Jesus, nosso Salvador. Pero cuando predicamos al Cristo glorificado, Mas quando pregamos o Cristo glorificado, es Cristo como Señor. é Cristo como Senhor. Cuando predicamos al Cristo resucitado, Quando pregamos o Cristo ressuscitado, es Señor, sálvame. é Senhor, me salva. Señor, dame. Senhor, me dá. Cuando predicamos al Cristo resucitado, Cuando pregamos al Cristo. glorificado, Quando pregamos o Cristo glorificado, Señor, he aquí tu siervo. Senhor, é aqui teu servo. ¿Notan la diferencia? Vocês observam a diferença? Queremos volver a predicar Queremos voltar a pregar el Evangelio predicado por Pedro después de Pentecostés, o evangelho pregado por Pedro depois do Pentecostes, donde dijo, onde falou: a este que ustedes crucificaron, a este que vocês crucificaram, Dios le ha hecho Deus tem feito Señor Senhor y Cristo. e Cristo. Predicaba al Cristo ascendido. Pregava ao Cristo ascendido. Y ahí mismo Pedro está hablando E ali mesmo Pedro está falando, en el capítulo 2 de Hechos. no capítulo 2 de Atos, Está hablando de que este Jesús, cuando fue ascendido está falando de que este Jesus, quando foi levantado a los cielos, aos céus, ocurrió algo. aconteceu algo. Dice la palabra de Dios Disse a palavra de Deus que Dios lo ungió. que Deus o ungiu. Y dice así el versículo 33. E fala assim o versículo 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Hasta ahí. Jesús fue declarado Señor Jesus foi declarado Senhor y el Padre derramó sobre Jesús e o Pai derramou sobre Jesus la promesa. a promessa. La promesa no era para nosotros, A promessa não era para nós, era para Él. era para Ele. Pero la promesa, Mas a promessa, lo que Él recibió, o que Ele recebeu, cayó sobre nosotros. caiu sobre nós. Aleluya. Aleluia. La misma unción de Él A mesma unção dele es la misma que ocurrió en Pentecostés, é a mesma que aconteceu em en los Pentecostes, 120. nos 120. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Pentecostés es el clímax Penteco- del Antiguo Testamento. Pentecostes é o clímax do Es allí donde se instituye el nuevo pacto é o clímax do Novo Testamento. É ali onde se del constitui Antiguo Testamento. do Antigo Es el Testamento. clímax del Antiguo É o Testamento. clímax do Antigo Testamento, Porque ahí comienza el nuevo pacto porque ali começa o novo pacto, con el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. com o derramamento do Espírito em Pentecostes. El Señor derramó su Espíritu O Senhor derramou o seu Espírito, con el mismo que había sido bautizado Él. como o mesmo que tinha sido El mismo batizado ele. Espíritu. O mesmo Espírito. El mismo Espíritu lo derramó O mesmo Espírito derramou sobre los 120 sobre os y 120 sigue e derramándose. continua derramando. Es muy importante estos dos bautismos É muito importante esses dois batismos para entrar en el reino de Dios. para entrar no reino de Deus. Es por eso que É por isso que Jesús le dice Jesus fala a Nicodemo, Jesus fala para Nicodemo:
capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3 do João, Versículo 5. versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Qué importante la entrada al reino. Que importante a entrada ao reino. Otra vez menciona los dos bautismos. Outra vez faz menção El nos que dois no nace batismos. del agua y del espíritu El que não nasce da água e do Espírito no puede entrar al reino. não pode entrar no reino. Qué cosa, ¿no? Que coisa, né? Qué importante estos dos bautismos. Que importante esses dois Que batismos. todos los hijos de Que Dios todos os filhos de Deus tengan los dos tenham bautismos. os dois batismos. Bautismo en agua y bautismo en el espíritu. Batismo na água e batismo no Espírito. ¿Qué produjo el bautismo en el espíritu? E o que produziu o batismo Cuando no Espírito? ocurrió en Quando Pentecostés. aconteceu em Pentecostes. Ocurrió una expansión tremenda del reino de Dios, Aconteceu uma expansão tremenda do reino de Deus. pero de una manera invasiva. Mas de uma maneira invasiva. Y aunque era atacado, E ainda que eram atacados, nadie lo frenaba. ninguém freava eles. El reino O avanzaba reino por avançava todos lados, por todo lugar, invadiendo. invadindo. También produjo Também produziu manifestaciones carismáticas, manifestações carismáticas, señales, prodigios y milagros sinais, prodígios e milagres, de todo tipo. de todo tipo. Además, diversas manifestaciones Além do mais, diversas en la manifestações comunión de los na santos, comunhão dos no santos. solamente en las reuniones, Não somente nas reuniões, estaban por las casas, estavam pelas casas, podían comer juntos, podiam comer juntos y se reunían todos los e días. se reuniam todos os dias. Gloria a Dios. Glória a Deus. Y el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. E o Senhor acrescentava cada dia os que seriam Con salvos. este derramamiento Con del este Espíritu derramamiento Santo, Com esse derramamento do Espírito hubo Santo, aparición de ángeles. apareceu anjos. Se escuchó la voz audible de Dios Se escutou a voz audível de Deus. y el Espíritu guiando a sus siervos. E o Espírito guiando aos seus servos. Y ocurrieron sucesos trascendentes E aconteceram coisas transcendentes que cambió la historia de la humanidad. que mudou a história da humanidade. Se desarrollaron los ministerios, Se desenvolveram os ministérios. apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Apóstolo, profeta, evangelistas e maestros. Pastores Pero e maestros. cada hijo de Dios Mas cada filho de Deus tuvo manifestación del Espíritu, teve manifestação do Espírito, señales, sinais, prodigios y prodígios dones. e dons. Porque ahora el Espíritu Santo Porque agora o Espírito Santo estaba dando poder. está mandando poder. Hubo palabras proféticas Teve palavras que proféticas se cumplieron. que se cumpriram. Esto provocó a los que no eran cristianos. Isto provocou aos que não eram crentes. Y la iglesia comenzó a ser perseguida. E a igreja começou a ser perseguida. Y muchos dieron la vida E muitos deram as suas vidas por la causa del pela Señor. causa do Senhor. Y hubo servicios a los necesitados E teve serviço aos necessitados. para que no hubiese desiguales en el pueblo de Dios. Para que não tivessem desiguais no povo de Deus. Y con una música de fondo E com uma música de fundo que era la oración. era a oração. No había reunión de oración Não tinha reunião de oração. porque había vida de oración. Porque tinha vida de oração. Aleluia. Aleluia. Y comenzó un nuevo idioma a Y- producirse. E começou a se produzir uma nova língua. El hablar en lenguas. O falar em línguas. Aleluya. Fue una manifestación Foi uma manifestação asociada associada al bautismo en el ao Espíritu batismo do Santo. Espírito Santo. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos No livro de Atos se desarrollan 5 derramamientos del Espíritu. se desenvolvem 5 derramamentos do Como Espírito, en Pentecostés. como em Pentecostes. Y esto ocurrió después de 21 años del Pentecostés. E isto aconteceu depois de 21 anos do Pentecostes. Y comenzó a haber una diferencia E começou a ter uma diferença entre el Espíritu en entre o Espírito em y el Espíritu sobre. e o Espírito sobre.
La promesa para Pentecostés fue, A promessa para Pentecostes foi: y recibiréis poder e recebereis poder cuando venga sobre quando venha sobre el Espíritu Santo. o Espírito Santo. El Espíritu ya estaba O Espírito já estava em. ese Espíritu Esse Espírito em era para la entrada al cielo. era para a entrada no céu. Y el Espíritu E sobre o Espírito sobre es poder é poder para vivir en la tierra. para viver na terra. Aleluya. Aleluia. Precisamos el Espíritu sobre. Precisamos o Espírito Y sobre. este es el bautismo del Espíritu Santo. E este é o batismo do Espírito Aleluya. Santo. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Nosotros somos sus testigos Nós somos as suas testemunhas a las naciones. às nações. Gloria a Dios. Glória a Deus. ¿Y cómo se recibía el bautismo del Espíritu? E como se recebia o batismo do Espírito? El Antiguo Testamento hace referencias O Antigo Testamento faz referências de la llegada del da Mesías chegada do y Messias llegaba con el Espíritu Santo. e chegava com o Espírito Santo. Isaías 61 dice palabras muy tremendas Isaías 61 fala palavras muito tremendas sobre lo que iba a ocurrir sobre o que ia acontecer con este Mesías. com este Messias. El Espíritu del Señor está sobre mí. O Espírito do Senhor está sobre mim. Y Jesús esto lo dijo en la sinagoga. E Jesus falou isto na sinagoga. Jesús decía, Isaías habló de mí E Jesus falava, Isaías falou de mim 600 años atrás. 600 anos atrás. Este soy yo. Este sou eu, El Espíritu de Jehová Espírito de está Jeová, sobre mí. está sobre mim. Aleluya. Aleluia. Y lo declaró en una sinagoga. E o declarou numa sinagoga. Es la gran señal É o grande sinal de que el nuevo pacto de que o novo pacto está entre nosotros. entre nós. Aleluya. Cuando Jesús fue bautizado en agua, Quando Jesus foi batizado em água, también tuvo su Pentecostés. também teve seu Pentecostes. Si nosotros leemos ahí en Lucas capítulo 3 Se nós lemos em Lucas capítulo 3, y en el versículo 21 y 22, no versículo 21 e 22, dice así. diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Aleluya. Aleluia. Jesús enseñó Jesus ensinou sobre este bautismo a sus discípulos. sobre este batismo aos seus Jesús discípulos. enseñó casi más sobre el bautismo del Espíritu que en el bautismo en agua. Jesus ensinou quase mais sobre o batismo do Espírito que o batismo em água. Enseñó sobre el bautismo en agua Ensinou sobre o batismo em água como señal de como arrepentimiento. sinal de arrependimento. Pero más enseñó sobre el bautismo del Espíritu. Mas mais ensinou sobre o batismo do Espírito. Él habla y dice Ele fala e diz en Juan capítulo 8, em João 8, donde habla de los ríos. ¿Quién ayuda? Sí. El que tenga sed, venga a mí y beba. quem tenha sede, venha a mim e beba. Y el que cree en mí, E quem acredita em como mim, dice las Escrituras, como dizem as Escrituras, de su interior do seu interior correrán correrão ríos de agua viva. rios de água Y viva. esto dijo E isto falou del Espíritu Santo, do Espírito Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, que iam receber os que acreditassem nele, pues aún no había venido el Espíritu Santo, pois ainda não tinha chegado o Espírito porque Santo. Jesús no había sido aún glorificado. Porque Jesus não tinha sido
Jesús glorificado. enseñó Jesus ensinou. y enseñó en Juan capítulo Ensinou em João capítulo 20. 20. No es Juan, es Lucas 24, Lucas 24. 49. Lucas 24, 49. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre. 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Enseñó sobre el bautismo del Espíritu muchas veces. Ensinou sobre o batismo do Espírito muitas vezes. Jesús dijo, yo me voy, Jesus falou, eu vou embora, pero el Espíritu vendrá sobre mas o ustedes. Espírito virá Y sobre lo vocês. enseñó de muchas maneras. O ensinou de muitas maneiras. Es bueno que en la iglesia É bom que na se igreja enseñe sobre el bautismo del Espíritu. se ensine sobre o batismo do Espírito. A veces se bautiza a la gente Às vezes as pessoas se batizam y se ora por la gente, e se ora pelas pero pessoas, no ha sido enseñada esa persona. mas essa pessoa não tem sido ensinada. Pero Jesús enseñó Mas Jesus ensinou mucho sobre el bautismo del Espíritu. muito sobre o batismo do Espírito, A tal punto a tal ponto que la gente comenzó a desearlo. que as pessoas começaram a desejá-lo. Y cuando Jesús le dijo, no salgan de Jerusalén E quando Jesus falou, não saiam de hasta Jerusalém que sean llenos del Espíritu. até ser cheios do Espírito. Qué tremendo. Que tremendo. Jesús dio dos promesas con cuerpo glorificado. Jesus deu duas promessas com o corpo glorificado. Una, id y haced discípulos. Uma, ide e fazer discípulos. Y la otra, E a outra, sed llenos del Espíritu Santo. sejam cheios do Espírito Santo. No salgan de Jerusalén Não saiam de hasta que Jerusalém sean investidos de poder de lo alto. até ser revestidos de poder do alto. Y los discípulos estaban escuchando Y- estas cosas E os discípulos estavam escutando essas y coisas comenzaron a desear e começaram a desejar esto que Jesús decía, isto que Jesus falava, que esto lo iba a ser parecido a él. que isto ia fazer com que eles fossem parecidos a Ele. Y estuvieron 10 días en el aposento alto, E estiveram 10 dias no aposento alto, esperando el derramamiento. esperando o derramamento. Un punto culminante É ponto culminante en cuanto a tener sed. em quanto a ter sede. Es cuando el discípulo dice, É quando o discípulo fala, no puedo vivir sin esto. não posso viver sem isto. Yo vengo de una denominación donde no creía el bautismo del Espíritu. Eu venho de uma denominação que não acreditavam sobre o batismo do Espírito. Y estaba haciendo un curso en un lugar E eu estava fazendo estudo num lugar, bíblico, em um lugar bíblico, y yo no podía orar Y- ni un minuto. e eu não podia orar nem minuto. Pero en la pieza de al lado, Mas no quarto do lado, yo escuchaba que el que estaba ahí oraba más de una hora. eu escutava que quem estava ali orava mais Y de uma oraba en hora. voz alta. E orava em voz alta. Y yo lo escuchaba. E eu escutava Y ele. no tenía nada que decirle a E eu não Dios. tinha nada a dizer a Deus. Y yo decía, ¿cómo Yo- este puede orar E eu tanto? pensava, como este homem pode orar Y tanto? yo no puedo orar. E eu não posso orar nada. Un día golpeé su puerta Dia bati na porta y dele le dije, e falei, ¿puedo preguntarte algo? posso te perguntar algo? Sí, ¿cómo no? Sim, como não? ¿Cómo haces para orar tanto? Como você faz para orar tanto? Y él me dijo, cuando la gloria baja E ele falou, quando a glória desce y te llena. e te enche. Yo no tenía esas expresiones de la gloria. Eu não tinha essa expressão da glória. Y te llena. E te enche. Después lo único que querés Depois, a única coisa que você quer es orar. é orar.
Y le digo, ¿y cómo se recibe E eu eso? falei, e como se recebe Y isso? él me habló del bautismo del E ele Espíritu me falou do Santo. batismo do Espírito Y me Santo. hizo tener ganas. E me fez ter Y vontade. me hizo tener sed. E me fez ter Y él me sede. dijo, ¿quieres venir a donde yo voy? E ele me falou, você quer vir aonde eu vou? Y esto pasó hace unos 50 años E atrás, isso aconteceu faz uns 50 anos atrás, cuando nuestro movimiento empezó. quando o nosso movimento Y começou. me llevó a una casa. E me levou para uma casa. Yo creí que me llevaba a un templo. Eu acreditei que ia no templo. Y cuando me llevó a una E casa, quando me levou numa casa, digo, pero no es un templo. eu falei, mas isso não é um templo. Sí, pero aquí está la presencia. Mas aqui está a presença. Bueno, entré en la casa. Entrei na casa. Y en la casa había grupitos E na casa tinha grupinhos de 5 o 6 personas. de 5 ou 6 pessoas. Y me pusieron en un E grupo. me colocaram num grupo. Y entonces le dije al que me llevó, E então falei para quem me levou, ¿cuándo empieza la reunión? quando começa a reunião? Y él me dijo, cuando llegas. E ele me falou, quando você chega. Ajá. Aham. Le digo, ¿y quién dirige la reunión? Eu falei para ele, e quem que dirige a reunião? Y él me dijo, el Espíritu Santo. E ele me falou, o Espírito Santo. Y le digo, ¿y dónde está el púlpito? E onde está o púlpito? Y él me dijo, en tu corazón. E ele me falou, no teu coração. Yo tenía chispas en la cabeza. Eu tinha faíscas na cabeça. Pero esa noche Mas essa noite, entré a las 8 entrei às 8 horas. y eran las 12 E era meia-noite. y no quería E irme. não queria ir embora. El Espíritu se derramaba O Espírito se derramava. y yo veía gente E eu via pessoas que hablaba otro idioma. que falavam outra Y língua. pregunté, ¿de qué idioma E eu están hablando? perguntei, que língua que está falando? Y me decían, es el idioma del Espíritu. E me disseram, é a língua do Espírito. ¿Y cómo se aprende? Dije. E como se aprende? Falei. No se aprende, Não se aprende, se recibe. se recebe. Ah, sí. Ah, é? Oh, 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 oh. Esa noche me fui Essa noite eu fui embora con una sed. com uma sede. Y yo dije, E eu falei, quiero esto. eu quero isto. Quiero el bautismo del Quero o Espíritu. batismo do Espírito. Esto es lo único que quiero. Isto é a única coisa que eu Es lo quero. único que deseo en la vida. É a única coisa que desejo na vida. Esto le pasó Isto aconteceu a los 120. com os 120. Estuvieron esperando 10 días. Estiveram esperando 10 Era dias. lo único que querían en Era a la única vida. coisa que queriam na vida. Y me pregunto, E eu me pergunto, ¿dónde estaban los 380? aonde estavam os 380? Que fueron los que contemplaron la ascensión del Señor. Que foram os que contemplaram a ascensão do Senhor. No todos tienen hambre. Não todos têm fome. No todos tienen sed. Não todos têm sede. Qué lástima. Que lástima, No que todos pena. suben al aposento alto. Não todos sobem ao aposento alto. Es hacerlo desear. É fazê-lo Pero desejar. hay que desearlo. Mas tem que desejá-lo. Y hay que enseñarlo primero. E tem que ser ensinado Y primeiro. cuando llega el momento, Quando chega o momento, hay que pedirlo. tem que pedi-lo. En Lucas 11, Em Lucas 11, versículo 13, versículo 13, dice estas palabras. dice estas palavras. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Hay que pedirlo. Tem que pedi-lo. Hay que pedirlo. Hay que pedi-lo.
Ahora, si el Padre quiere darlo, Agora, se o Pai quer ¿por dá-lo, qué hay que pedirlo? por que tem que pedir? El Padre quiere darlo, O Pai quer dá-lo, pero yo tengo que desearlo mas eu tenho que desejá-lo y pedirlo. e pedi-lo. Y Él dará E Ele dará el Espíritu Santo o Espírito Santo a los que se lo pidan. aos que pedirem. Pidiéndolo, Pedindo Ele, vas a recibirlo. você vai receber. Aleluya. Aleluia. ¿Por qué vas a recibirlo? Por que você vai receber? Porque es una promesa del Padre. Porque é uma promessa do Y Pai. por ser una promesa, E por ser uma promessa, el Padre siempre o Pai sempre cumple las cumpre as promesas. promessas. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Y luego de pedirlo, E depois de pedi-lo, hay que recibirlo. tem que recebê-lo. Hay que recibirlo. Tem que recebê-lo. Si usted quiere darse un baño, Se você quer tomar banho, tiene que abrir la ducha tem que abrir o chuveiro y ponerse debajo. e se colocar embaixo. Y si usted abre la ducha E se você abre a torneira y tiene el jabón e tem o y sabonete tiene el champú, e tem o shampoo, pero no se mete debajo, mas não se coloca embaixo, no se baña, não toma banho. póngase debajo. Se coloca embaixo. Y cuando se pone debajo, E quando se coloca embaixo, quiero decirles quero lhes dizer que todavía sigue cayendo que ainda continua caindo desde Pentecostés. desde Pentecostes. Sigue cayendo Continua caindo el Espíritu o Santo. Espírito Santo. Gloria a Dios. Glória a Deus. Está cayendo ahora. Está caindo agora. ¿Conocen el coro ese? ¿Está cayendo? Está cayendo su gloria sobre mí. ¿Conocen? Algo está cayendo aquí. Algo está caindo aqui. Es tan fuerte sobre mí. Está muito forte sobre mim. Mis manos levantaré Minhas mãos levantarei y su gloria tocaré. e sua glória tocarei. Algo está cayendo aquí. Algo está caindo aqui. Es tan fuerte sobre mí. É tão forte sobre mim. Mis manos levantaré. Minhas mãos levantarei Y su gloria tocaré. e sua glória tocarei. Está cayendo. Está caindo Su gloria sua sobre, glória sobre mí. Amém. Aleluya. Aleluia. Sigue cayendo, sigue Continua cayendo. acreditando. Me tengo que continua poner acreditando. debajo. Eu tenho que me colocar embaixo. Aleluya. Aleluya. Y recibirlo. Aleluya. Aleluia. ¿Cómo sé que estoy debajo? Como sei que eu estou embaixo? ¿Saben por qué? Sabem por quê? Porque doy gracias. Porque dou graças. La acción de gracias A ação de graça me hace saber me faz saber de que estoy debajo. de que estou embaixo. Gracias, gracias, gracias. Obrigado, Senhor. Aleluya. Obrigado, aleluia. Gloria a Dios. Glória a Aleluya. Deus, aleluia. Bendito sea el Señor. Recibirlo. Recebê-lo Por la fe lo recibimos. pela fé, o recebemos. Así como hemos recibido esta salvación tan Assim grande. como temos recebido esta Un día salvação tão vimos que grande. nuestros pecados estaban en Cristo. Dia vimos que nossos pecados estavam em Cristo. Aleluya. Aleluia. Ya no estaban más en mí. Já não estavam mais em mim. Estaban en Él. Estavam nele. El Señor abrió los O ojos Senhor abriu os olhos para ver para ver que mis pecados estaban en que Él. os pecados Y estavam lo nele. creí. Y lo creí. E eu Y acreditei di las gracias. e dei graças. Y cuando di las gracias, E quando dei graças, vino la paz. veio a minha paz. Aleluya. Aleluia.
Después lo vi Depois eu vi resucitando de los muertos. ressuscitando dos Lo mortos. vi. Eu vi. Y yo resucitando con E él. eu ressuscitando com ele. Lo vi. Eu Y vi di las gracias. e dei graças. Y entonces comenzó E então começou una nueva criatura. uma nova criatura. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Aquí también Aqui também el Señor está derramando o Senhor está su derramando espíritu. seu espírito. Está cayendo. Está caindo. Me pongo debajo. Eu me coloco embaixo. ¿Cómo sé que estoy debajo? Como sei que eu estou embaixo? Porque doy las gracias. Porque eu dou graças. Gracias. Obrigado, obrigado, Lo obrigado. entendí. Eu entendi. Lo vi. Eu vi La señal que lo hemos recibido o sinal que temos recebido es la acción de gracias. na ação de graça. Manifestada en alta voz. Manifestada em alto tom. Aleluya. Obrigado. Lo ofrecido por Dios. O oferecido por Deus. Lo hemos tomado. Temos pego. Y ahora es nuestro. E agora é nosso. Y ahora puedo decir, E agora posso falar. el Espíritu Santo está sobre mí. O Espírito Santo está sobre Aleluya. mim. Aleluia. Y me ha enviado a predicar E me enviou a pregar, el Evangelio, o Evangelio, sanar enfermos, sanar doentes, liberar a los oprimidos, liberar a los oprimidos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, Gloria a a Dios. reedificar las ruinas a derribadas. reedificar as Aleluya. ruínas derribadas. ¿Y cómo lo iban recibiendo? E como iam recebendo? En el libro de los Hechos dice que lo recibían No livro de Atos diz que recebiam estas personas que deseaban estas pessoas que desejavam y por la imposición de las e manos, pela imposição de mãos, pero a veces directamente. mas às vezes diretamente. En Pentecostés fue Em directamente, Pentecostes foi diretamente, pero en otras mas oportunidades em outras era oportunidades era pela por imposição la das mãos. imposición de las manos. Aleluya. Aleluia. Y había variadas experiencias. E tinha várias experiências. Aunque no hubiese ninguna experiencia, Aunque não tivesse nenhuma experiência, igual se recibe. igual se recebe. Pero había experiencias. Mas tinha experiência. Uf, había nuevas lenguas Tinha novas línguas que hablaban. que falavam. Y había como un fuego E interior. tinha como um fogo Porque interior. es Espíritu Santo y fuego. Porque é o Espírito Santo e fogo. Y las lenguas eran lenguas de fuego. E as línguas eram línguas de fogo. Y había testigos E tinha testemunhas que observaban que observavam lo que ocurrió en el aposento alto. o que aconteceu no aposento ¿Y alto. qué vieron? E o que olharam? A gente que como que estaba borracha. As pessoas como que estavam bêbadas. Y más, E mais, en Éfeso cuando recibieron, em Éfeso, quando receberam, hablaban en lenguas y profetizaban. falavam em línguas e profetizavam. Aparecían los dones. Apareciam os dons. Gloria a Dios. Glória a Deus. Y este bautismo del Espíritu, E esse batismo do Espírito, en primer lugar, em primeiro lugar, es hacia Dios. é para Deus. Ahora hay comunión Agora plena. tem comunhão. Qué lindo Que lindo estar con el Señor. estar com o Senhor. Pero también contra el diablo, Mas também contra o diabo, deshaciendo las obras de las tinieblas, desfazendo as obras das trevas, pero también predicando el mas Evangelio. também pregando o Evangelho. Y teniendo una valentía que antes no estaba. E tendo uma coragem que antigamente não estava. La palabra le llama denuedo. A palavra se chama denuedo. El denuedo no se obtiene naturalmente. O denuedo não se obtém naturalmente. Es de Dios. É de Deus. Es una valentía de Dios. É uma coragem de Deus. Que antes no me atrevía a hablar del Evangelio a algunos. Antigamente eu não podia falar do Evangelho, Pero alguns, ahora mas agora le hablo falo y le predico. e eu prego.
Y no importa que sean ateos. E não importa que sejam ateus. Tampoco me importa si le interesa el Evangelio. Também não me importa se eles têm interesse Y no aunque no le Evangelho. interese, E ainda que não tenha interesse, a Dios le interesa a esa persona. para Deus interessa essa Y pessoa. entonces uno tiene valentía para Então, hablar a esa persona. Então a gente tem coragem para falar para essa pessoa. Y eso te lo da el bautismo del E Espíritu isso Santo. é o batismo do Espírito Santo. que Sirve faz. para la edificación del cuerpo de Cristo. Serve para a edificação do corpo de Cristo. Ahora podemos edificarnos unos a otros. Agora podemos nos edificar uns aos outros. Porque tenemos dones. Porque temos dons. Don de ciencia, de sabiduría, Dom de de ciência, fe, de sabedoria, profecía. fé, profecia. Para beneficio de los hermanos. Para benefício dos irmãos. Don de misericordia. Onde misericórdia. Aleluya. Para beneficio de los hermanos. Para benefício dos irmãos. Oh, qué tremendo. Aleluya. Y también estamos preparándonos E também estamos nos preparando para la segunda venida. para a segunda vinda. Aleluya. Ven, Señor Jesús. Aleluia. El Espíritu y la Iglesia dicen, O Espírito e a Igreja falam: ven, Vem, Señor, Senhor Jesús. Jesus. Aleluya. Aleluia. Y el Señor quiere que lo esperemos E o Senhor quer que esperemos Ele, no tranquilos. não tranquilos. No. Quiere que lo esperemos Quer que esperemos Ele como esperaban al esposo como esperavam o esposo. aquellas 10 Aquelas 10 donde tenían onde tinham lámparas. lâmpadas. 5 eran prudentes. 5 eram prudentes. 5 necias. 5 nécias. Las prudentes las tenían llenas de aceite As prudentes tinham elas cheias de y óleo. las otras no tenían aceite. E as outras não tinham Esperaban óleo. al mismo esposo, Esperavam o mesmo esposo, pero sin aceite. mas sem óleo. Dios quiere Deus quer que lo estemos esperando, que estejamos esperando, llenos del Espíritu. cheios do Espírito. Gloria a Dios. Glória a Deus. Aleluya. Aleluia. Y curiosamente, E, curiosamente, cuando dijo, recibiréis poder quando falou, recebereis poder y me seréis e testigos, sereis minhas testemunhas. esa palabra testigos Essa palavra testemunha significa significa personas que dan la vida, pessoas que dão a vida, están dispuestos estão dispostos a dar la a vida dar a vida por el Señor. pelo Senhor. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Yo podría orar ahora, Eu poderia orar agora, pero no lo voy a hacer. mas não vou fazer isso. ¿Por qué? Por quê? ¿Qué quería esta noche yo? O que eu queria esta noite? Hacerles desear esto. Fazer que vocês desejarem isto. Si lo deseas, Se você deseja, deja el teléfono. deixa o telefone. Desea esto Deseja isto con todo tu corazón. com todo o teu coração. Quizás esta noche Quizá esta noite te bautice el Señor. o Senhor te batize. Aleluya. Aleluia. Y si no, veremos qué pasa mañana. E se não, vamos ver o que acontece amanhã. Pero quiero hacértelo desear. Mas eu quero que você deseje, Para que llegues a decir, para que você chegue a dizer: esto es lo que más isto é quiero o que en mi mais vida. desejo na minha vida. Pongámonos de pie. Vamos ficar em pé. Gloria a Dios. Glória ao Senhor. Está cayendo su gloria sobre mí. Está cayendo. Está caindo a sua glória sobre mim. Aleluya. Está caindo. Gloria a Dios. Glória a Deus. Acércate a alguien. Fique perto de alguém. Ahí está cayendo. Aí está caindo. Algo está cayendo aquí. Algo está caindo. Aleluya. Aleluia. Gloria a ti.
Glória a Deus. Aleluya. Aleluia. Te bendecimos, Señor. Te bendizemos, Senhor. Nos ponemos debajo Nos colocamos embaixo de este derramamiento de tu deste Espíritu. derramamento do Teu Espírito. Esta unción. Esta unção, Aleluya. aleluia, Cae sobre la cabeza de Aarón. cai sobre a cabeça de Arão, Desciende por sus barbas. descende pelas suas barbas Y llega al borde de sus e vestiduras. chega à borda das suas La vestes. misma unción A mesma está unção cayendo está caindo por el cuerpo de pelo Cristo. corpo de Cristo. Aleluya. Aleluia. Nosotros estamos Nós estamos al borde de tus vestiduras. ao borde das tuas vestiduras. Y está cayendo. Está Y lo caindo estamos recibiendo. e estamos recebendo. Aleluya. Aleluya. Comienza a hablar en lenguas. Comece a falar em línguas. Siri, Kiva, Sanda. Gloria a Dios. Aleluya. Andariba, Suribi, Sanda, Obrigado. Dabasi. Gloria a Obrigado, Dios. Senhor. Está cayendo. Está caindo. Ah, Aleluia. oh, gracias, gracias. Obrigado, 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 Oh, Senhor. Nos ponemos debajo de esto que cae. Nos colocamos Aleluya. embaixo disto que cai. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muchas gracias. Muito obrigado. Oh, el reino de Dios O reino de Deus es para gente llena del é para Espíritu. pessoas cheias do Espírito. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti. Basiri, Giva, Santa. Aleluia. Aleluya. Es para ti. Es para ti. É para ti. No digas más, esto no es para mí. Não fale mais. Isto não é para mim. Es para ti. É para ti. Es para ti. É para ti. Gloria a Dios. Gloria a Deus. Aleluya. Aleluia. Muchas gracias. Muito obrigado. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Obrigado, Pai. Muchas Obrigado, Pai. gracias. Obrigado, En el nombre Pai. de Jesús. Amén y Aleluya. amén. Y Obrigado, amén. Pai. Aleluya. Obrigado, Qué Pai. precioso. Obrigado. Qué precioso. Aleluya. 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 Aleluia. Aleluya. Obrigado, Pai. Qué precioso, Señor. Oh, Tu precioso presencia es Jesus. mejor que cualquier cosa. Aleluya. Aleluia. Hamasiri Deva Santa. Aleluia. Aleluya. Precioso Senhor. Oh, Amén. Masiri Deva Santa. El Señor te dice, O Senhor está falando. te hice nacer Eu te fiz nascer porque te quería, porque eu queria. porque tengo un propósito Porque eu tenho contigo. propósito contigo. Llénate de mí, Encha-se de mim, dice el Señor. diz o Senhor. Quiero cumplir el propósito Eu quero cumprir o propósito por el cual naciste. pelo qual você nasceu. Oh, gracias, Señor. Oh, obrigado, Senhor. Precioso. Precioso. Amén. Aleluia. Aleluya. Aleluia. En cualquier momento puede ocurrir. Em qualquer momento pode acontecer. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Sabes cómo hacerlo. Sabe como fazê-lo. Aleluya. Gloria a Dios. Sabes cómo recibirlo. Sabe como recebê-lo. Aleluya. Con acción de gracias. Com ações de graça. Oh, qué precioso. Com gratitude, com gratidão. ¿Puede ser tan fácil recibirlo? Pode ser tão fácil recebê-lo? Sí, es tan fácil. Sim, é tão fácil. Con acción de gracias. Com ações de graças. Lo pido Eu peço y lo recibo e recebo con acción de gracias. com ações de graças. Gloria a Dios. Glória a Deus. Aleluya. Aleluia. Es lo más fácil. É o mais Es fácil. muy fácil. É muito fácil. Aleluya. Aleluia. Y no es para algunos, E não é para alguns, es para todos. é para todos. Pero para todos los que tienen hambre y Mas sed. para todos os que têm fome e sede. Para todos los que están en el aposento alto. Para todos os que estão no aposento alto. Aleluya. Aleluia. Y vinimos a este lugar. E hoje viemos a este lugar. Hoy este lugar Hoje, neste lugar, es el aposento alto. é o aposento alto. Aleluya. Aleluia. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém.